Fala galera, beleza? Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou o professor Rafael Matosinho e no vídeo de hoje, galera, falarei sobre como aumentar as suas panturrilhas, como ganhar massa muscular nos músculos da panturrilha. Se você tem essa dificuldade, se você quer saber mais sobre o assunto, eu te convido a ficar até o final desse vídeo e assistir 4 dicas incríveis que eu tenho certeza absoluta que vão te ajudar a aumentar os músculos da panturrilha. Então fica comigo até o final do vídeo. Então galera, sem enrolação, a primeira dica é a seguinte: enfatize, dê prioridade para o músculo que você quer aumentar, no caso a panturrilha que nós estamos falando. Então dê prioridade, comece por ela, porque muitas vezes, na maioria das vezes, o que acontece é o músculo da panturrilha fica no último dos exercícios lá do seu treino de membro inferior, praticamente sempre o último. Aí faz correndo, faz de qualquer jeito, não termina a série às vezes, ou não tem uma intensidade adequada, ou você pula nessa semana, semana que vem eu faço, vou fazer amanhã, e acontece que você não faz de maneira adequada. Então é muito importante que você dê a prioridade e enfatize esse músculo, se é o músculo que você está tendo mais necessidade, se é o que você quer, se é o seu objetivo. É importante que você tenha essa consciência de começar por ele. Não precisa ser exatamente o primeiro, mas pode ali ser o segundo, um terceiro, um quarto, dependendo de quantos exercícios você vai fazer. Claro também que se for o primeiro também não tem problema nenhum, porque tudo depende do teu objetivo. Não tem um padrão para ser seguido, uma receita de bolo. Isso vai depender do padrão de treinamento seu, do que você precisa, não do que o outro precisa. Então é importante entender qual é o seu objetivo e dar prioridade para o seu objetivo. Dica número 2 é a seguinte: treine o panturrilha com amplitudes grandes. O que é isso, treinar com grandes amplitudes? É fazer o movimento completo, porque tem muita gente que vai fazer o treinamento da panturrilha lá no banquinho, o solear ou o banquinho sentado, que o pessoal fala de panturrilha, e não faz o movimento completo, ou vai fazer mesmo naqueles aparelhos de pé, ou vai fazer numa escada, e não faz o movimento completo, e não faz o movimento de excêntrica e concêntrica, subida e descida, da mesma maneira. Tem que entender que é o seguinte: da mesma forma que você está subindo para fazer o exercício, na hora de descer, você tem que também fazer a força. Porque a gente tem a força concêntrica e a força excêntrica. Então nas duas fases é importante que você faça a força, que você desenvolva o movimento e desenvolva ele com uma grande amplitude. Faça ele completo. Para você entender melhor uma grande amplitude, fazer o quê? Por exemplo, vou dar um exemplo lá do supino. Estender, fazer a extensão completa, e na hora que você estiver fazendo a flexão, estiver descendo, você chegar o mais próximo do peitoral. Entendeu? Mais ou menos nesse sentido que eu quero dizer das grandes amplitudes. Para a panturrilha é a mesma coisa. Você deve fazer um movimento completo por inteiro, dando importância na descida e na subida, na excêntrica e na concêntrica. Isso é muito importante e é a dica número 2. A dica número 3 é a seguinte: vamos lembrar, para quem não sabe, e também para aprender, aprender para quem não sabe e lembrar para quem já sabe. E a dica número 3 é a seguinte: para quem não sabe, eu vou ensinar, para quem já sabe, acabou esquecendo, eu vou recordar. A panturrilha é dividida por 2 músculos, o gastrocnêmio e o sóleo. Sendo que o músculo gastrocnêmio, esteticamente, é o músculo que mais aparece. Ele aparece mais do que o sóleo. Então, se você está pensando esteticamente em ter uma panturrilha mais hipertrofiada, que ela pareça mais aquele músculo definido, o que você precisa entender é que você precisa treinar muito bem, mas muito bem, e mais o gastrocnêmio. Por quê? Porque é ele que vai aparecer mais. Claro que você vai treinar o sóleo, mas a prioridade tem que ser treinar muito bem o gastrocnêmio, treinar naqueles aspectos que eu já falei: grandes amplitudes, fase excêntrica, fase concêntrica, e prioridade no treinamento na hora de iniciar. Não deixar para o final, fazer de qualquer jeito
e semana que vem eu faço, e ficar pulando e assim por diante. Então, já que ele é dividido por dois músculos, e o músculo do gastrocnêmio é o músculo que mais aparece esteticamente, é importante você dar prioridade para treinar ele. E aí você deve estar se perguntando, e aí professor? Qual exercício que eu falo? Caramba. E aí você deve estar se perguntando, qual é o exercício que eu faço para trabalhar o gastrocnêmio? Gente, o exercício gastrocnêmio são os exercícios de panturrilha com os joelhos estendidos. Ou seja, pode ser feito numa escada, na academia, na rua, e assim por diante, da tua casa, com o joelho estendido. Se quiser flexionar um pouquinho, tudo bem, mas se for estendido, melhor. Pode ser feito no leg press, apesar de uma opinião minha não ser o melhor a fazer, porque eu acho que tem algum risco ali do leg press, o seu pé escapar do leg press e acabar machucando. Mas pode ser feito, tá? Não é o melhor, mas pode ser feito com o joelho estendido no leg press e também nas máquinas onde você coloca o ombro por baixo ali e faz a panturrilha com o joelho estendido. Esses exercícios de joelho estendido para a panturrilha vão trabalhar o músculo de gastrocnêmio. Os banquinhos sentados vão trabalhar o músculo do sólio e você tem que fazer esse exercício. Mas lembrando da prioridade, lembrando que você deve enfatizar é o músculo do gastrocnêmio. Faz o sólio para complementar e aí você fecha o seu treinamento. Então é muito importante que você entenda isso, que é prioridade no seu treino, que você deve enfatizar. E a dica número 4 é uma dica bônus aí para você, que você já deve ter ouvido milhares de vezes, mas não foge à regra. Entenda que todo músculo melhora. Todo músculo pode ser hipertrofiado, pode aumentar a massa muscular de determinado músculo. Então, o que você tem que fazer é treinar, se alimentar bem e assim por diante. Não tem um segredo específico para o músculo da panturrilha. É um segredo que acontece com todos. Todos podem melhorar. O que você deve fazer realmente é enfatizar e entender qual que é a tua prioridade no treinamento. E dentro daquilo que é a tua prioridade, que é o teu objetivo, que você quer alcançar, trabalha mais ele, trabalha bem feito, dá prioridade, começa por ele. E entender que todo músculo pode ser melhorado, independente de qualquer que seja o músculo. Eu sei que tem uma questão genética, que alguns indivíduos nascem uma predisposição genética de ter mais massa muscular em determinados músculos. Isso realmente acontece, mas não é desculpa para você que não está conseguindo aumentar a massa muscular da panturrilha e ficar falando. E ficar sempre, porque eu não tenho genética, porque eu não tenho genética, porque meu músculo da panturrilha não cresce. Aí precisa ver como que você está fazendo para melhorar isso. Sempre vai ter como melhorar e a gente precisa entender isso. Beleza, galera? Espero ter ajudado, espero ter tirado as dúvidas sobre como aumentar a massa muscular, como ganhar mais músculos no músculo da panturrilha, como ganhar massa muscular na panturrilha. Beleza, galera? Eu te vejo no próximo vídeo e tchau!